Muito bem. Na primeira parte, vocês não ouviram uma palestra de mitologia, não saem daqui ouvindo uma palestra de mitologia. Isso foi uma narração, né? Uma contação, também pode dizer. E a intenção é dar uma demonstração, mesmo que mínima, para vocês do que é possível fazer em termos de expressão estética da palavra. E eu ainda pego muito, eu tenho muito que aprender, mas é preciso que nós lembremos que o mito, ele, assim como a poesia, ele não vive na página, ele está morto. Ele vive um pouco mais na sua mente, mas é no ar que ele vive, batendo no tímpano. E é assim, nós vamos ter um termo agora muito corrente, que se forma o imaginário, através dos sentidos. Se não passa pelos sentidos, não entra no intelecto. Já dizia Aristóteles e São Tomás Comum. Não vou dizer que vocês não vão esquecer o que vocês ouviram aqui. Alguma coisa vai, sim, escorregar. Mas essa impressão é muito mais forte do que uma leitura. E é isso que eu quero que vocês deem para os filhos de vocês, para os amigos de vocês. Isso não só com a mitologia, isso com a história sacra. Isso com a história do país, história pessoal de vocês. É preciso ter um pouco desse poder para que de fato as coisas não caiam na poeira. Se esqueçam. Sem essa força da beleza, e os gregos perceberam isso, as coisas de fato ficam para trás. A beleza é como sal. Então é preciso que a gente atente para isso. Agora, na segunda parte, a gente vai falar sobre guerra, prometi para vocês. Né? Acabou com guerra, vou começar com guerra agora. E como a dita palestra se chama Ciclos Fundamentais da Mitologia, nós não podemos deixar de falar de duas coisas, que é a gênese do mundo e dos deuses, que é aquilo do que tratamos na primeira parte, com algumas abreviações. E agora devemos tratar da guerra de Troia. Guerra de Troia. Muito bem? Então agora eu vou começar numa narrativa um pouco mais solta e eu convido a todos para fazerem perguntas, interromper, gritar discordo, tá bom? Por favor. Discord. Testando? Isso, eu consegui te ouvir muito bem. Se quiser ligar o ar, também. Não, tá bom, obrigado. Então, vamos lá. Agora, uma mostração de mãos. Quem já leu a Ilíada ou a Odisseia? Levante a mão. Ana, João, Thiago, Otávio. Quem já leu a Eneida? Então, vocês vão gostar da palestra de quinta-feira. Vai ser. Eu vou começar com a Eneida. Apesar de que o professor Eduardo falou um pouquinho dela ontem, né? Muito bem. Para alguns é o poema do Ocidente. É o grande poema que representa o que é ocidental. Enfim, eu vou tratar hoje principalmente do que se passa no prelúdio para a Ilíada, que é considerado o maior poema de Homero. Alguns dizem que ele é o maior poeta de todos os tempos, então talvez o maior poema de todos os tempos. E um pouquinho da Odisseia, tá bom? Então vamos lá. Na cidade de Troia havia um rei. Seu nome era Príamo e ele é conhecido pela sua, como que eu posso dizer, frutificação. Ele tinha 50 filhos, 50 filhas. Sua esposa Écuba tinha passado por bons apertos para dar uma prole invejável para um rei que teria sucessões em muitas terras se ele quisesse. Ele era rei da maior cidade da Ásia Maior, que no caso fica na costa oposta de onde fica a Grécia hoje, onde ficaria mais ou menos a Turquia. E o que acontece? O seu filho mais valoroso e mais velho era Heitor. Era o príncipe, no caso da cidade de Troia. Eles eram gregos, aliás. E eles tinham a graça de ver uma cidade abençoada pelos deuses. Os construtores das grandes muralhas de Troia
quase que os antepassados das muralhas da China, assim, porque elas eram conhecidas como as maiores muralhas, pelo menos para os gregos. Foram construídas por Poseidon, deus dos mares, e Apolo. Muito bem? Como punição por algumas falcatruas que eles cometeram, que eu não vou comentar agora. Mas o que acontece é que, depois de construídas essas muralhas, os deuses prometeram que elas seriam impregnáveis. Elas não poderiam ser derrubadas, nem brechadas, nem furadas. Muito bem? Então, tendo a tua residência naquela cidade, dava muita confiança no poder que você tinha de conquista e de defesa. Isso não duraria por muito tempo. Mas a história de fato da guerra começa quando o 50º filho de Écuba nasce. E no dia do nascimento dela, um oráculo a visita e diz: teu último filho, aquele fruto da tua velhice, será a secura de Troia. Ele a derrubará. E onde houve uma cidade imponente, haverá um deserto. Ela ouve aquilo. O que eu tenho que fazer? O oráculo diz: sacrificá-lo. Isso que é muito recorrente na mitologia grega. Filhos que vão acabar ou com o reino ou com o próprio rei têm que ser despachados de alguma maneira. A gente vê isso em Édipo, a gente vê isso em Teseu, a gente vê isso em muitos outros heróis que acabam não sendo mortos e fazendo coisas grandes, mas o fado parece que ele é inescapável. Isso é um aspecto da mitologia grega que é interessante. Apesar de Zeus ter ascendido ao cume da soberania, ele ainda está abaixo dos fados ou dos destinos das loiras. Realmente aquelas que tecem o futuro, conhecem o passado, monitoram o presente, são mais poderosas que ele. E nesse caso, isso vai se provar verdade. Então ela tem que sacrificá-lo, mas ela não consegue. Ela, ao invés, o entrega a um pastor que promete criá-lo nos campos ao redor de Troia. Ele cresce vigoroso, se torna um bom pastor, um grande atleta e aparentemente um homem muito justo. Além de justo, era também muito charmoso. As ninfas se encantavam com ele. Elas, que têm uma beleza divina, se encantavam com a beleza do homem. Então ele não era qualquer coisa. E Écuba tratava-o à distância, né, com presentes e coisas tais, mas ele não suspeitava da sua origem divina. Deixamos isso de lado agora. Vamos lá para Esparta agora. Mas esqueçam o que vocês conhecem sobre Esparta. Leônidas chutando o peito do mensageiro persa dentro do buraco. Homens, né, nus, lutando em dupla de capa vermelha. Os 300 que mataram milhões. Esquece disso, é uma outra Esparta. É uma Esparta mais antiga. Mas rústica ainda. E ali havia uma princesa belíssima chamada Leda, que assim como outras princesas, muitas outras, incontáveis princesas, chamou a atenção do Deus dos deuses, Zeus, que fazia qualquer coisa por uma mulher. Nesse caso, ele não se transformou num boi, como ele já havia feito, não se transformou numa serpente, como ele fez para aparentemente conceber Alexandre o Grande, não se transformou numa águia, não pediu para que a mulher se transformasse em nada, como ele fez com Metis, mas ele se tornou um cisne, que aparentemente era o animal favorito de Leda. Leda, que aliás no latim e no português passa a significar inocente, que ela realmente foi muito bem. Não me perguntem como, mas ela concebe um filho de Zeus. Ou melhor, eu vou ter que dizer como. É nojento, mas a mitologia tem dessas. Ela também acaba meio que participando dessa transformação de Zeus. E ao invés de parir por vias naturais, ela coloca 2 ovos. De cada ovo nascem 2 gêmeos. Do primeiro, Castor e Pollux,
os maiores boxeadores do mundo antigo, companheiros de Jasão na sua empreitada para roubar o velocino de ouro e conseguir o trono de seu pai. Isso é uma outra história que eu não vou contar agora. Mas a história dos Argonautas, né? Eles eram os dois grandes guerreiros dessa empreitada, ao lado de Hércules. E o outro ovo guardava duas belíssimas garotas. Helena, a mulher mais bonita do mundo, como será chamada depois, e Clitemnestra, futura esposa de Agamenon. Alguém já ouviu o nome Agamenon? Agamenon, muito bem. Ele vai ser o líder da frota grega em ataque aos troianos em pouco. Já dei spoiler, mas todo mundo sabe que os troianos vão perder no fim. Todo mundo sabe. Muito bem. Aquiles, você já ouviu falar? Aquiles. Calcanhar de Aquiles, ponto fraco. Já chegaram. Muito bem. Então elas nascem, são gêmeas, mas nem tanto. Porque Clitemnestra não era a mulher mais bonita do mundo, de fato, só poderia ver uma. E, muito bem. Uma vez que elas nascem, a Grécia treme de desejo por Helena, mas eles têm que esperar ela se tornar maior de idade. Não me perguntem qual é essa idade na Grécia, eu não sei. Aparentemente eles bebiam desde que eram bebês, então não sei. Mas Tindário, que era o pai dela, coloca-se em posição e quando ela completa a idade, que considerava maioridade, reis de toda a Grécia, aristocratas de toda a Grécia, vêm cortejá-la. E aqui conhecemos as maiores figuras da nossa história. Temos Diomedes, o príncipe de Argos, que fica um pouco acima de Esparta, era conhecido como um rei muito justo, que trouxe imensa prosperidade para a cidade de Argos, talvez fosse a cidade mais rica da época. Vemos também Nestor, o rei da cidade de Pilos, que fica à esquerda de Esparta, mais ao ocidente, uma cidadezinha, mas é também considerado um homem muito sábio por ter navegado com Jasão e ter guiado em meio às tempestades o Argo, que era o barco de Jasão. Temos Odisseu, ou também conhecido como Ulisses. Ulisses é um nome latino que deram para ele, Odisseu, nome grego. Ele é conhecido por sua astúcia, é o rei de Ítaca, uma ilhota também a oeste da Grécia, onde ele se tornou nada muito prestigioso, era um grande pastor de ovelhas, ele tinha muito gado e cuidava muito bem de ovelhas. E Ajax, que era até então, esperem que eu vou desmentir isso, mas até então considerado o maior guerreiro da Grécia. Esse é Ajax maior, se não me engano, tem Ajax menor também. Enfim, todos vêm para Esparta cortejar Helena. Todos trazem presentes, ouro, gado, escravos. Mas Helena mostrava não só uma beleza muito atraente, mas também um jeito muito forte. Ela não suportaria que o seu pai escolhesse um marido para si, como Soíno. Ela escolheria. Muito bem. Antevendo que isso resultaria numa guerra, porque os não escolhidos com certeza tentariam contra o escolhido, Odisseu pensa, bem, eu prometei nesse sentido, né? Ele antevê e disse, Tindário, pai de Helena, proponho um trato. Você me dá a tua sobrinha, Penélope, muito bela também, e aparentemente muito inteligente. Você me dá a tua sobrinha, Penélope, como esposa, e eu farei uma oração, para convencer todos os pretendentes de Helena a fazerem um trato, um pacto, de fato, que protegerão a honra do casal escolhido, no caso do homem que for escolhido por Helena. Se algo acontecer a ela ou a ele, todos deverão se juntar numa liga para defendê-los dessa desonra, seja o que for. Tindário concorda, Ulisses, como sempre, é muito convincente, convence todos a fazer isso, ele incluso. Muito bem. Helena escolhe ninguém menos que Menelau. Desculpa, eu acabei de esquecer de mencionar. Menelau era o rei de Micenas. Na quinta-feira eu vou falar um pouco da civilização micênica, que é considerado pelos historiadores hoje como o embrião da Grécia.
seria dali que viriam todos os outros gregos, com exceção dos dórios, que vão vir depois de cima. Enfim, ele estaria na cidade mais antiga da Grécia. Ele é escolhido. Menelau é o seu nome, o nome do seu irmão é Agamenon, aquele que eu mencionava, que era rei de... esqueci agora. Não, eles eram os dois de Micenas, desculpa. Eram irmãos ainda, né? Muito bem, Menelaus se torna um dos governantes de Esparta, se muda para Esparta. Helena está ali, né, fluindo do seu marido, todos voltam para casa. Enquanto isso, no Olimpo, um outro casamento está acontecendo. O casamento de Peleu, um rei mortal que vem da Ásia, e Tétis, a deusa dos mares. Ela que também assume, como eu disse para vocês, Reia, ela também assume muitas formas. Seu pai é Proteu, que é um deus do mar, que assume a forma que ele quiser também. As deusas da inteligência tem a ver com inteligência ou com a água, e a água está sempre relacionada com a inteligência também, por causa da fluidez do pensamento. Ele sempre tem esses poderes de metamorfosear-se ou transformar coisas. Enfim. Tétis e Peleu. Agora você pergunta, legal, eles estão casando, mas por quê? Bem, Zeus também a cobiçava, ele gostaria de ter um filho com ela, mas com medo da profecia de que ele seria destronado por um filho, ele resolveu parar. Agora ele estava meio assim, né? Ele só se deitava com mulheres mortais, porque ele tinha medo de que um filho que tinha um sangue puro, divino, conseguiria destroná-lo. Né? Só um parênteses aqui, ele se engana um pouco, né? Porque a profecia não especificava que tipo de filho era esse. Todo mundo aqui já viu o nome de Hércules, talvez é o Hércules, que é o herói mais conhecido da mitologia grega. Há algumas lendas espúrias de que ele seria esse destronador. Aliás, ele é quem libera Prometeu. Lembra que Prometeu estava no Cáucaso, acorrentado? E quem lembra qual foi a condição que Zeus deu para ele ser liberado? Ninguém lembra? Se ele dissesse... Se ele... Sim? Ele descobrisse quem ele queria visitar. Sim, se Prometeu revelasse, né? Aí Prometeu brincava com os deuses, eu sei, mas não contava mesmo assim. Bem, o que acontece é que Hércules, em meio aos seus trabalhos, eu não vou contar que são, mas a gente pode fazer só um curso só para contar esses trabalhos, são imensos e muito bons. Ele passando pelo Cáucaso, ele mata a águia negra de Zeus e desacorrenta-o, quebrando um édito divino. Como assim? Não poderia ser liberado assim. E aí, qual é a troca que se faz? Hércules, apesar de muito forte, ele não era assim tão astuto quanto Odisseu. Ele era meio bestaúca. Ele, por exemplo, bêbado, matou a própria família. Só para vocês terem noção do cabedal dele. E ele também matou o próprio mestre, não matou, ele atirou flechas venenosas no próprio mestre, Quiron, que era um centauro que educava os grandes heróis gregos, Jasão, Teseu, o próprio Hércules, Aquiles depois. E ele o flechou, e Quiron, como ele era imortal, ele é um deus que vem da época dos titãs ainda, ele não podia morrer, então ele estava agonizando em vida. Então, o que Hércules fez para equivaler à liberação de Prometeu? Ele pediu para Zeus para matar Quiron no lugar. Então, Quiron foi morto, né, como expiação para aquilo que Prometeu tinha feito. Ele é morto e vira uma constelação de Sagitário, é Quiron, e Prometeu pode sair livre. Então, alguém teve que morrer por conta daquilo. Isso é um parênteses. Muito bem, voltemos para o casamento. Peleu e Tétis. Por que eu falei de tudo isso? Porque Zeus queria estar casando com Tétis agora. Ele já não estava mais, era o Juno, como os romanos chamavam, porque ela era extremamente ciumenta. E ele merecia ciúme, porque, enfim, ele não passava uma noite em casa, para falar o mínimo. Então, ele acaba desistindo daquele casamento, mas como Tétis, né, achava que ela
receberia poder por tudo isso e tal, estava, né, ali naquele namorico com Zeus. Zeus arranja um casamento para ela com um mortal, mas um mortal extremamente poderoso que poderia, né, dar uma vida confortável para ela. Tentem imaginar isso. Muito bem, o casamento está acontecendo no Olimpo e todos os deuses são convidados. Menos um. O nome dela era Eris, ou, para os romanos, Discórdia. Fica um pouco óbvio o porquê dela não ter sido convidada. Ela faria que a festa acabasse mais cedo. Né? Muito bem, principalmente por não ter sido convidada, ela fez o que ela fazia melhor. No meio da dança, ela pega uma maçã de ouro do Jardim das Hespérides, que eram maçãs que ficavam ao extremo ocidente do mundo conhecido, e escreve nela, para a mais bela, e lança no chão de mármore do Olimpo. No meio da celebração, as 3 grandes deusas veem aquilo, imediatamente arrogam-na para si. E é uma briga. Ela diz, não, eu sou a mais bela, minha. Afrodite, não, obviamente sou eu. E Atena, meu pai me disse. Começam a brigar por aquela maçã. Bem, em algum momento, ela diz, Zeus, você é o homem da casa, você tem que decidir para quem é essa maçã. A que ela veio? Com quem ficará? Zeus, depois de ter devorado sua primeira esposa Metis, não era nada burro, e decide passar essa encomenda para outro. Ela diz, eu não posso julgar disso porque eu tenho opinião enviesada. Uma é minha esposa, outra é a deusa da beleza, outra é minha filha. Eu não quero ter problema com ninguém. Ouvi falar de um mortal chamado Paris, ou nessa época ainda chamavam de Alexander, que habita no Monte Ida, na região de Troia. Ele é conhecido como um homem muito justo, de uma opinião muito liberal, muito aberta, um homem muito igual a si. Por que vocês não procuram e perguntam o que ele acha? Muito bem, as 3 deusas se encaminham ao Monte Ida e ali encontram, ao meio das ovelhas e das plantações, um jovem muito belo que aceita participar daquele julgamento. Se torna juiz das deusas. Muito bem. Antes de ele poder pronunciar a sua opinião, as deusas não o deixam falar. Ela começa, paz, se deres a maçã para a rainha dos deuses, eu te darei poder sobre toda a Europa, toda a Ásia. Muito bem, paz. Não, poderia fazer muito isso assim, só tem algumas ovelhas agora. Já sei administrar, né? Bichos, então seria legal, interessante. Aí vem a Atena, não. Eu sou paz. Eu te darei prudência sem fim, sabedoria mais invejável que aquela de Nestor, Odisseu, que os homens de outrora. E com essa sabedoria, tu conquistarás todos os reinos que quiseres. De fato, muito bom. E você, Afrodite, o que você tem? Ela quase não precisa falar. Ela tira a roupa e diz, pai, eu te daria a mais bela. Estava comprado. Eu acho que ele não conseguiu pensar. Tá? Muito bem. E era isso. A maçã era de Afrodite. E agora tudo que ele precisava fazer era ir para Esparta e se encontrar com Helena. Segundo Afrodite, seu encantamento funcionaria imediatamente. Ela se apaixonaria por ele e eles viveriam felizes para sempre. Mas como isso é mitologia, não é um conto de fadas, não é bem assim. No meio tempo, Écuba não suporta mais viver longe do filho. Vai ao Monte Ida e convida Alexandre, agora conhecendo o seu devido nome, Paris, para voltar para a cidade de Troia. Ao pisar na cidade, sua irmã Cassandra
que havia sido a consorte de Apolo, e recebeu, por conta disso, o dom da profecia, grita: vejo a cidade em chamas. Mãe, pai, consigo ouvir o ruir da muralha. Cheiro sangue, ouço gritos. Pai, os pais não podem ouvir isso. Depois de tanto tempo, tendo passado tanto tempo longe do seu filho, eles não conseguem ouvir isso. Eles a ignoram. E de fato, essa não seria a primeira vez que ela seria ignorada, porque a maldição de Cassandra é saber do futuro, mas nunca ser acreditada, não ser ouvida. Por quê? Esse foi o seu fardo, porque depois de passar algum bom tempo com Apolo, ela o rejeita. Apolo era conhecido como um deus muito perfeccionista. Não é à toa que ele foi tomado como modelo para a arte renascentista. Ele era um deus da perfeição, da justa medida, da beleza, das artes. Ele talvez era um pouco exigente demais. Ela o rejeita, e ele, não podendo tirar aquilo que havia dado a ela, o servidor da profecia, ele faz com que todos que ouçam suas palavras não acreditem. Então, fica por isso mesmo. Para de entrar na cidade, conhece seu irmão Heitor, é amigo de todo mundo, consegue o barco que precisava para navegar para Esparta, e lá se vai ele para começar uma guerra. Vai para Esparta, visita o palácio de Helena e Menelão. Durante a noite, alguns dizem que a rapta, Helena, né, no caso, ou que ela mesma se oferece para fugir com ele. O fato é que na manhã seguinte, ela já não tinha os pés na Península Grega. Ela estava no mar, rumando para Troia. Bem, o que vocês acham que acontece? Qual era o pacto que eles haviam feito? O pacto era: se o casal fosse desonrado, todos os pretendentes defenderiam a honra do casal. Odisseu, Diomedes, Nestor, Ájax Maior, Ájax Menor, Agamenon, todos esses e outros vêm ao auxílio de Menelão. Ou não. Alguns se recusam. Então vamos àquele que primeiro se recusa, Odisseu. Ele vivia naquela ilhota, a oeste da Grécia. E Palamon, Palamedes. Palamedes é enviado para convocá-lo à guerra. E ele, muito astuto, faz o quê? Se finge de louco. Pega 2 bois, coloca no carro, um saco de sal e começa a arar a terra e jogar sal pelos próprios campos, infertilizando a terra. Palamedes, de fato, meu Deus, ele desatinou. O que se fez do grande e astuto rei Odisseu? Perdeu a cabeça. Ele começa a cheirar algo artificioso, algo mercúrio, né? E aí ele diz: você acabou de ter um filho. Se tem algo que o traria a sanidade, seria um amor paterno. Muito bem, vou colocar o filho dele na frente do arado. Se ele parar, eu sei que ele está são. Se ele não parar e matar o próprio filho, bem, aí eu deixo ele para trás. Dito e feito. Filho no chão, arado para, Odisseu tem que ir para a guerra. Desarmado. Muito bem, agora que ele está em Micenas, reunido com os outros, eles têm que trazer o maior guerreiro que havia nascido há pouquinho, chamado Aquiles, filho de Peleu, filho desse mesmo casal que se casava no Olimpo. Ele, pelos fardos, tinha recebido um fardo um tanto grande. A sua mãe desde cedo dizia que ele tinha 2 escolhas na vida. Ou ele escolheria uma vida longa, morreria esquecido, ou ele poderia escolher uma vida curta e se tornaria imortal.
A essa altura não sabemos o que pensa ainda Aquiles. Sabemos que ele acabou de passar anos e anos sob a instrução daquele mesmo centauro que depois já teria virado essa altura constelação, o mestre de heróis, Quiron, o centauro. Estava com ele, agora ele é convocado para a guerra, junto com seu colega Patro, que vem da ilha de Skyros. Esqueci agora o nome da ilha do reino da Ásia. Mas a mãe dele não quer que ele vá para a guerra, porque apesar de Aquiles mostrar uma predisposição à guerra, à luta, a mãe dele quer que ele viva, como toda mãe. Então ela faz o quê? Ela faz uma contrafação, o veste de mulher e leva para a ilha de Skyros, uma ilha perdida, habitada quase que somente por mulheres. Uma ilha meio desconhecida, obscura, onde nada parece que acontece na Grécia. E lá ele fica por alguns meses. Bem, Odisseu e Diomedes ficam incumbidos de procurar Aquiles pela Grécia, porque sem Aquiles eles não podem ganhar a guerra. Eles têm noção disso. Eles sabem das mulheres impregnadas. Eles sabem da destreza de Heitor. Eles sabem que Apolo está do lado dos troianos. Eles sabem também que Afrodite está do lado dos troianos. Então eles pensam, poxa, a gente precisa de a maior ajuda possível. E essa ajuda tem um nome, Aquiles. Bem, vão atrás dele na ilha de Skyros. E Odisseu, que era tão astuto para fugir da guerra, sabia também plantar armadilhas para aqueles que faziam isso. Ele chega com presentes: vestidos, espelhos, bijuterias, bibelôs e um sabre belíssimo, uma espada com punho de ouro, toda adornada de diamantes. Coloca todos sobre a mesa como um presente de visita. Estamos aqui, ó rei de Skyros, te damos presentes para todas as vossas concubinas e dançarinas e servas. Na hora de mexer nos presentes, Odisseu começa a perceber uma menina mexendo na espada. Beleza. Quando ele percebe que ela vê o fio da espada e sorri, ele manda soar a corneta de guerra. Soldados gregos invadem o palácio, uma contrafação do que seria um ataque. Aquiles se mostra o mais sanguinário e o mais preparado dos guerreiros. Em um segundo, ele de mulher passa a virilidade encarnada e ergue a espada, percebendo a armadilha. Ele também vai para a guerra. Querendo ou não, ele está, depois de alguns dias, em Micenas. Dali eles vão para a costa e tentam embarcar para Troia. Mas por alguma razão, aquilo que deveria ser muito fácil para um grego, que adorava velejar por aí, se tornava impossível. Porque sem a ajuda dos ventos, ninguém sai do lugar no mar. Muito bem. Esperaram 1, 2, 3 dias, uma semana, 2 semanas, um mês se tornaram 2, 3 e nada. Era claro, um Deus estava por trás daquilo. Então, Agamenon recebeu a informação de seu sacerdote que numa caça por comida, um soldado distraído havia matado um cervo dedicado a Ártemis. Ártemis, irmã de Apolo, deusa da lua, deusa da caça, amadora de cervos. O cervo era o seu animal. Muito bem, aquilo deveria ser corrigido. Como? Como? Perguntava Agamenon para o seu sacerdote. Ele, de nome Calcas, dizia que a deusa tinha só um desejo: que a pessoa mais querida para Agamenon fosse sacrificada. Essa condição sendo cumprida, os ventos soprariam tão benéficos quanto possíveis. Essa pessoa, Agamenon sabia no seu íntimo, Ifigênia.
bem conhecida como a garota mais inocente de toda a corte de Micenas, mais bela, de alma mais pura. Ele manda uma carta para Micenas prometendo algo talvez impossível. Ela se casaria com Aquiles, o maior guerreiro, talvez aquele que estava para se tornar o maior de todos os heróis, acima de Hércules, Teseu. Ela vem rapidamente, só para, naquilo que seria o altar do seu casamento, ser sacrificada por seu próprio pai. Uma vez que o sangue toca o mármore, os ventos sopram. Os ventos levam os gregos para Troia e, aportados ali, começa uma guerra de 9 anos. Devia dizer 10, mas é depois de 9 anos que o que nos interessa acontece. Porque, como sabemos, as muralhas não os deixam passar, eles ficam numa espécie de batalha naval por um tempo, que não leva a nada. Eles decidem, então, no fim do 8º ano, saquear as cidades que circundam a região de Troia. Que Troia, na verdade, é mais a região do que a cidade. De fato, interesse filológico de vocês, a cidade não é chamada de Troia por Homero. Ela é chamada de Ilion, que é o nome dos antepassados, de um dos antepassados da cidade. Talvez 5ª ou 6ª geração antes de Príamo. Eles não conseguem, então, invadir a cidade e precisam de comida, precisam se sustentar. E o que acontece? Eles começam a devassar essas cidades e pegar os espólios para si, riquezas. Diomedes enriquece o dobro, Ájax cria um exército de concubinas para si. Os homens começam a realmente perder a guerra de vista e começam a enriquecer. O que suspeitavam que era o objetivo de Agamenon também. Alguns diziam que Agamenon estava organizando a frota, ele estava na frente da frota, não o seu irmão, que havia sido injustiçado, porque era mais velho. Mas alguns diziam que essa era a intenção dele. Não era salvar Helena, não era restituir a glória, a honra de Menelão, mas saquear a cidade mais rica do Oriente Próximo. E talvez isso seja verdade. O ponto é que no 9º ano, quando eles saqueiam as 2 cidades mais próximas da cidade de Ilion, o templo de Apolo é saqueado, de novo um deus que ajudava os troianos, e a mais alta sacerdotisa desse templo é raptada. O nome dela era Criseida, filha de Crises, sacerdote de Apolo. E numa outra cidade vizinha, Aquiles rapta uma concubina que era tida como a mulher mais bela da cidade, chamada Briseida. Muito bem, o que acontece é que quando todos os soldados se retiram para o acampamento, durante a noite, os homens dormem, naturalmente, todos felizes com o crescimento da riqueza, do vinho que vem dessas cidades tomadas, das mulheres, mas acordam quase que todos mortos, atacados por uma doença súbita. Mais um dia, se perguntando qual a causa daquilo tudo, mais uma noite dormida, mais uma manhã mortal. Eles começam a se indignar. Como assim? Como podemos perder uma guerra sem lutar? De novo, eles percebem que há um Deus por trás daquilo. O conselheiro de Agamenon diz: não é claro? Você raptou a sacerdotisa de Apolo, aquela que ele mais ama. É preciso devolvê-la. Agamenon se recusa. No dia seguinte, o pai de Criseida vem e a pede: por favor, Agamenon, minha filha, Apolo. Agamenon: muito bem, leve a sua filha. Com a pressão do exército, ele deixa. Mas ele se volta para Aquiles, vê Briseida e diz: se eu não posso manter o que é meu, aqueles que estão abaixo de mim também não poderão. E rouba a concubina de Aquiles. Bem, primeiro, Aquiles não era parte da liga. Ele não tinha obrigação de estar ali. Ele estava ali como mercenário, buscando enriquecer o seu povo, mas acima de tudo, alcançar glória. Ele acreditava que ele de fato poderia matar o príncipe de Troia.
considerado o maior guerreiro da Ásia. E agora é isso. Agora é isso. Eu, Aquiles, que ganhei metade das batalhas quase que sozinho para você, Agamenon. É isso que você me dá em troca. Nesse momento, Aquiles começa a desviar a sua espada com a intenção de matar no ato aquele tirano. Mas até não para. Puxa, não é a hora. Dócil a deusa, ele guarda a espada e vai embora, se recusando a pisar no campo de batalha. Ele não luta mais. E sem Aquiles, como os gregos já intuíam, a guerra não teria fim. Ou se tivesse, não seria na vantagem dos gregos. Muito bem, é isso que ele faz. Pátroclo, o seu companheiro, que havia também sido educado por Quiro, trabalhava muito como médico. Ele não era um grande lutador, mas trabalhava como médico nas tendas gregas, entre os gregos e os aquivos, que também era o nome que foi dado para eles. Ele se indigna com aquele comportamento de Aquiles. Ele acha aquilo injusto, porque inúmeros pais de família, inúmeros gregos, em busca de glória ou somente de servir os seus mestres, deveriam pagar por uma rixa entre dois homens. Pátroclo pega a armadura de Aquiles, se veste de Aquiles e na investida do dia seguinte dispara na cabeça da falange de guerra. O que acontece entre os troianos? Desespero. Aquiles voltou. Se Aquiles voltou, nós iremos para o submundo. É isso que acontecerá hoje. Todos correm, batem em retirada, fugindo de Pátroclo. Pátroclo provavelmente nem chegou a lutar, só por conta do medo que assombrava os troianos. Heitor, vendo aquilo, percebe: esse é o meu destino. É agora. Aqui que eu devo abater o maior guerreiro grego e acabar de vez com essa guerra. Se não isso, morrer por minha família, minha cidade, meus deuses. Muito bem. Ao se defrontar com Aquiles, ele o derruba com um simples golpe. Quando ele está no chão, quase que sem reação, sem acreditar no próprio ato, Heitor cava a sua espada no pescoço do guerreiro. Ainda sem acreditar no que acontece, ele arranca a galha ou o capacete de ouro que cobria a cabeça daquele jovem louro e percebe o que ele havia feito. Aquele não era Aquiles. Era Pátroclo, o homem mais amado pelo homem mais temível da face da terra. Ali ele sabia que a morte era uma questão de tempo. Ele cairia. Ele se tornaria comida dos cães do inferno. E ali mesmo, ele aceita o seu destino. Volta para casa e se prepara para a guerra no dia seguinte. Ele sabe o que ele espera. Se despede de seu pai, de sua mãe. Volta ao seu quarto. Se despede de sua esposa, Andrômaque, conhecida por ser tão bela quanto fiel, tão fiel quanto inteligente e solícita. E tendo seu filho nos braços, Astoanax, seu nome, o admira enquanto sua esposa derrama lágrimas sobre sua cabeça. Ao se preparar para ir embora, depois de suas últimas palavras, coloca o seu capacete e tenta pegar o filho nas mãos. Ele começa a chorar, com medo do próprio pai, que está vestido por coraça da morte. Mesmo assim, ele deixa a esposa e filho e parte para sua morte. Aquiles, como vocês devem ter imaginado, tinha sido uma fúria tamanha que
Ele não tem palavras para dizer nada contra ninguém. Ele nem mesmo grita. Ele simplesmente recupera a sua armadura e entra no campo de batalha sozinho. Começa a marchar no meio da madrugada, em direção a Troia. Os troianos, que já estavam preparados para isso, se encontram com ele, caem todos aos seus pés, até que Aquiles finalmente encontra Heitor. Depois de correr 3 vezes em volta das muralhas de Troia, que deve ter sido um circuito muito cansativo, Atena, que estava do lado dos gregos, faz uma ilusão tal que Heitor parece ver o seu irmão pedir para que ele pare. Quando ele para, ele percebe que é uma ilusão, vira para trás, ele está Aquiles. É o momento do combate. Depois de alguns minutos, Heitor novamente derruba Aquiles e, pronto para desferir o golpe de misericórdia, Aquiles rola para o lado, se levanta, chuta Heitor pelas costas e o esfaqueia por detrás. Agonizando, Heitor diz: grande guerreiro, filho de Peleu e Tétis, Aquiles incomparável, por favor, te peço uma só coisa: devolva o meu corpo para os meus pais, para que chorem a minha morte dignamente. Aquiles, sem mesmo ouvir o que Heitor havia dito, cava sua espada em seu pescoço, amarra aos seus pés a sua carruagem e o arrasta em volta das muralhas de Troia, acabando com o seu corpo, como se ele fosse um cachorro. Isso ele faz por todo um dia, gritando e chorando. Chorando e gritando. Não sabe o que fazer. Depois que Pátroclo morreu, aquela ira não o deixou. Depois de Heitor morrer, aquela ira também não o deixou. O que fazer? Os deuses fazem com que ele pare. Ele volta para sua tenda e deixa o corpo de Heitor do lado de fora, debaixo do sereno. Começa a contemplar a própria morte. Aquiles, que pensava que a vida do homem era muito mais digna do que a vida de um deus, ele dizia o seguinte: os deuses são imortais, eles não têm nada a temer. Prazer ou dor, tudo passará, tudo se tornará um tempo sem fim, imemorial. Para o homem, então, há um fim. Se há um fim, há um sentido. Pois o tempo desperdiçado não pode ser recuperado. O que o homem faz ou deixa de fazer, faz o homem. E o homem mais bem feito, o homem que mais faz, é aquele que de fato vive para sempre, apesar da impossibilidade. O homem que se imortaliza, ele não se torna um deus, ele está acima dos deuses. Porque os deuses são imortais, não por mérito, mas por natureza. O homem se imortaliza porque ele sabe que merece ser lembrado eternamente. O homem que pensava isso começa a conceber a sua própria morte. Não há mais sentido para ele. Depois de seu amigo morto, depois de uma vingança malfadada, depois de adquirir o ódio dos deuses que estavam do seu lado e agora nem mais o respeitam, nem mais o favorecem, ele segurando sua espada, olhando para o seu fio, ouve a voz de um velho que entra em sua tenda com uma voz muito fraca, uma voz de choro, uma voz de um pai que perdeu o seu filho e ainda não viu o seu corpo. O pai de 50 filhos, o pai de 50 filhas, o rei da Ásia, aos pés de Aquiles, pedindo:
Lembra do teu pai. Pensa em mim como pensas no teu pai. Imagina ele aqui. Só quero o corpo. Aquiles reluta. Mas enfim, concede o corpo de Heitor para Primo, que o queima no dia seguinte e organiza os jogos que entre os gregos eram muito comum, os jogos funéreos, os jogos funerais, onde através dos esportes se celebrava a glória daquela pessoa. Um dia de luto e 8 dias de festa. 9 dias de trégua, depois disso, a guerra é restituída. Aquiles, purgado daquela ira, ainda tem um objetivo: se imortalizar. Não só pela morte do maior guerreiro troiano, mas pela queda da mesma cidade. Aquiles, então, junto com os gregos, consegue chegar às portas, finalmente, de Troia. E o que parecia ser um ataque muito favorável, depois da perda de Heitor, os troianos realmente não pareciam pálidos, para os gregos já não mais. Aquiles começa a escalar as muralhas de Troia. E o que acontece é o mais inesperado. Aquele mais pusilânime, fraco e covarde dos troianos, Paris, o outrora juiz justo, que de fato confirmou seu destino, que era, ou pelo menos estava no caminho de confirmar o seu próprio destino, que era acabar com a própria cidade, de uma torre atinge uma flecha no algoz de seu irmão. Aquiles é atingido no calcanhar, cai da muralha e é encontrado agonizando pelos gregos às portas da cidade que vieram saquear. Depois de alguns minutos, Aquiles já não é. Morre, tendo perdido seu melhor amigo, tendo praticado uma vingança que não lhe trouxe prazer, e sem alcançar a imortalidade em seus próprios termos. Os gregos imediatamente alcançam Paris e cortam na cabeça. Bem ou mal, ele não merecia viver na visão de qualquer grego que tinha lutado do lado de um homem que era um leão. Muito bem, a guerra parecia perdida para os gregos. Sem Aquiles, de fato, ninguém parecia conceber aquilo como uma empresa possível. Mas Odisseu não parecia tão convencido assim dessa impossibilidade. Ele reúne os gregos na tenda de Agamenon e propõe um plano. Sim, senhores, entendo que perdemos o nosso maior guerreiro Aquiles, incomparável, ferido. Aquele cuja agilidade dos pés supera a das carruagens. Aquele cuja espada bebeu o sangue de mais homens do que o próprio Hades. Não temos Aquiles. Não temos a nossa força. Mas pensemos. Calma. Pensemos. O que não podemos conseguir na força, conseguimos na manha. Ouço dizer que os troianos são muito supersticiosos e têm uma grande devoção a uma deusa que, ao acaso, parece estar do nosso lado. Até ou Minerva para os romanos. Muito bem, e se construíssemos um cavalo como presente para eles? Todo mundo, como assim um presente em meio à guerra? Já basta o que eles... Peraí, gente, um enorme cavalo em que poderíamos entrar, e uma vez que esse cavalo fosse trazido para dentro da cidade, nós pudéssemos sair. As muralhas são impregnáveis, mas uma vez dentro, facilmente abrimos as portas, não? Todo mundo,
Sim, exato. É isso aí. Vamos lá. Como fazemos isso? Mobilizaram os arquitetos de cavalos de madeira e fizeram todo o aparato. E ali estava um cavalo de madeira enorme, cuja barriga era uma câmara mortífera, cheia de guerreiros prontos para acabar com qualquer um que estivesse abaixo daquela barriga. Muito bem, o plano dos gregos era bem simples. Eles iam simular retirada, deixando um presente como uma espécie de oferenda à deusa que eles teriam ofendido, porque Atena de fato tinha muitos templos em Troia. É o que eles fazem: deixam o cavalo na praia, partem em retirada até onde o olho alcança. Mal perceberam os troianos que logo depois do fim do horizonte havia uma ilha onde eles aportaram e só esperavam pelo sinal de fogo que viria do cavalo uma vez dentro da cidade. Uma vez que o cavalo manda o sinal de fogo, eles podem voltar e entrar na cidade com as portas abertas. A história é um pouco mais elaborada, porque eles deixam também um grego para trás, que diz que os outros gregos deixaram ele ali para morrer. E esse grego diz: porque os gregos são muito traidores, e só porque eu disse que nós tínhamos que dar um presente para os troianos, eles me deixaram para trás, aqui com esse presente dedicado a Atena. E aí eles: nós vamos te dar presentes porque você, pensou em recompensar-nos. Ele: obrigado, os gregos são terríveis, ainda bem que eles foram embora. Beleza. Começam a abrir os portões. Primeiro a sair é Laocon, um sacerdote de Troia, o maior sacerdote de Troia. Ele vê aquele cavalo, ele não entende na hora o que está acontecendo. Ele, naquele momento, pede para os soldados troianos: preparem-se, estamos cercados. Ninguém acredita nele. Preparem-se, estamos cercados. Você, me empresta sua lança. Joga a lança no cavalo, ela entra na barriga, os gregos estão ali dentro, e quando eles se desviam. Estamos confiando na gente, só fica quieto. Passa. Outra lança, joga do outro lado. Nada. Muito bem. Quando ele vai para trás do cavalo, para dar aquela última olhada, para matar toda a suspeita, por detrás de si, sem que ninguém perceba, 2 cobras marinhas surgem do mar e rapidamente envolvem não só o sacerdote como seus filhos, os devoram e o trazem para o mar e o afogam. Quem estava por trás disso? Poseidon, que agora estava do lado dos gregos. Por que do lado dos gregos, se Poseidon e Apolo construíram as muralhas de Troia? Bem, depois que as muralhas foram feitas, os troianos só reconheceram o trabalho de Apolo, não de Poseidon. Então Poseidon, já por eras, tinha contas a acertar com os troianos. Bem, ele mata a única voz sã daquela praia, e os troianos, felizmente, achando que a guerra estava terminada, abrem os portões e trazem um cavalo de madeira para dentro da cidade. Uma vez fechados os portões, o cavalo está na praça principal, os troianos todos adormecem, e exatamente o que vocês estão pensando que acontece. Os gregos descem do cavalo, matam os guardas, abrem os portões, incineram o cavalo, que é o sinal de fogo que os gregos precisavam, aportam na praia, dizimam a cidade. Mulheres, crianças, soldados. Príamo, o rei dos reis da Ásia, é indignamente, rudemente morto pelo filho de Aquiles, Pirro, com uma faca na costela, em frente à sua mulher e filhos, sem piedade e decoro nenhum. Ele, filho de um pai que tinha tratado o primo tão dignamente, não era nada como o pai, tinha herdado somente a bruteza, não o que era de melhor nele. Astuanax, o filho de Heitor, ele arranca das mãos de Andrômaque
e simplesmente lança de cima da muralha mais alta. Andrômaque, depois de feri-la gravemente, a transforma em sua concubina. A cidade é incendiada, todo o dinheiro é roubado e Troia vem ao chão. Uma vez que Troia é capturada, Agamenon volta 7 vezes mais rico para Micenas. Menelau volta para Esparta com sua mulher, traidor ou não. Não se sabe se ela estava encantada por Afrodite ou se de fato ela era uma adulta. Volta com Menelau. Diomedes, Ájax morre. E Odisseu tenta voltar para casa, mas infelizmente passa tanto tempo voltando para casa quanto demorou para chegar na cidade de Troia. Ou, desculpa, quanto tempo ele passou na cidade de Troia. Você passou 10 anos no cerco de Troia, ele passa 10 anos voltando para casa. Ele luta com Ciclopes, perde seus companheiros para uma flor chamada Lotus, que aparentemente deixa o cara meio assim, vendo coisas. Ele é ajudado pelo deus do vento, que dá um saco com ventos que o jogaria para casa, e os seus companheiros suspeitam que aquilo é ouro, abrem durante o seu sono, o barco é destruído, ele aporta numa ilha. Nessa ilha há uma feiticeira, essa feiticeira serve um banquete esplendoroso e delicioso que se transforma num asno, um cabrito, um leão, um porco, tudo menos um homem. Ele é ajudado por Hermes a recuperar seus companheiros, tomando um fármaco, uma bebida, que o previne contra essa feitiçaria. Ele se torna uma espécie de consorte dessa feiticeira por alguns anos. E ele sempre pede: eu quero que você libere os meus amigos, que nós possamos sair daqui, eu quero voltar para casa. Ela o libera, eles navegam. Ele vai ao submundo, encontra a sua mãe, que morreu depois de esperar por tanto tempo que ele voltasse. Se suicidou na praia por amargor de ter perdido o filho. Esse é o Odisseu, gente. O Odisseu é aquele que não quer lutar, que pensou o cavalo de Troia. Isso deve ser o 5º, 6º ano dele tentando voltar para casa. E lá ele também encontra Aquiles. No submundo, ele ouve da boca do próprio herói: Odisseu, como você é inocente. Você em busca de glória, conhecimento, aventuras, tudo acaba em nada. Todo brilho, pó. Campos elíseos. Diziam que depois de imortal eu viveria entre os lírios e as canções do mundo dos mortos, a parte mais luminosa e bela. Eu seria um lavrador, um escravo no mundo dos vivos e não um rei no mundo dos mortos. Eu trocaria um dia no mundo que eu conheci, em que eu nasci, por uma eternidade. Odisseu não sabe o que pensar agora na morte. É isso que o homem adquire. Isso que é imortalidade. Ele parte dali. Circe aconselha que naquele momento, refeito o barco, ele vai ter que passar por dois obstáculos intransponíveis. Ele tem que escolher qual obstáculo ele vai passar. Ali onde hoje nós chamamos de Estreito de Gibraltar, ou também Colunas de Hércules. No mundo antigo eles acreditavam que ficava uma grande monstrenga chamada Scylla, cujo ventre para baixo eram cães, e ela se alimentava de peixes, golfinhos e seres humanos que passavam por ali. Ela ficava ao lado direito, numa rocha. Ao lado esquerdo havia uma vorago, ou um rodamuinho, que engolia tudo que passava por ali, chamado Caríbdis. Era o caminho que ele deveria pegar para voltar para Ítaca. Se ele queria voltar para casa, depois de quase 20 anos, longe de sua mulher e filho, ele deveria passar por um dos dois. O que ele escolhe? Se aproximar mais de Caríbdis. Ainda assim, ele perde alguns soldados, alguns companheiros para cima, e seu barco cai no redemoinho.
ele fica simplesmente sem barco nenhum, acorda na ilha de uma deusa chamada Calipso. Calipso é a deusa do velamento, a deusa que esconde tudo. Ele fica ali escondido por 5 anos, algo assim. E o que ela tem na ilha dela? Ilusões. Durante o dia, ele fica na praia, vagando, vendo as ondas, o céu, pensando em tudo que ele fez, deixou de fazer, lembrando da esposa, do filho. E à noite, aquela ilha se torna um paraíso. Ele tem todas as mulheres que ele quer, ele se deita com os toda a comida parece mais deliciosa do que a da noite anterior, as luzes, os animais. E no dia seguinte, ele volta a pensar, Penélope, Telêmaco, começa a chorar. E por anos e anos a vida de Odisseu se resume a isso: chorar de dia, gozar de noite, viver a solidão de estar sozinho com uma deusa numa ilha de ilusões e à noite se sentir um deus. Odisseu roga aos deuses para que seja tirado dali e Atena ouve o seu clamor. Pede para Zeus que ele seja levado para casa. E enfim, manda Hermes dizer a Calipso que, de fato, ela não pode ter mais Odisseu, o homem mais astuto, aquele que mais experienciou a vida, não poderá ficar com Calipso. Ela ainda oferece para ele imortalidade. Ela diz: Odisseu, se ficares comigo, serás como um Deus. Ele recusa. Eu prefiro envelhecer com minha mulher e ver o meu filho crescer e se tornar um homem como eu, a viver contigo, Calipso. Desculpa, mas eu sou um homem, não um Deus. O que é de um Deus não me cabe. Tenho que ir. Ela dá tudo o que ele precisa para fazer o bote e ele se vai. Ele aporta na Feácia, que é uma ilha muito misteriosa. Até hoje tem tudo que descobrir onde é exatamente isso, o que acontecia exatamente ali. Era um povo extremamente sofisticado, muita dança, muitos esportes. Ele chega ali como um viajante triste, no meio dos jogos, quase que jogos olímpicos. Começam a tirar uma com ele triste no seu canto, recebido como convidado, não quer fazer nada, até dizerem que ele não é de nada. Aí ele se levanta, lança o disco mais longe que todo mundo, corre mais do que todo mundo, acerta com a lança no alvo melhor do que todo mundo. Aí se revela: eu sou Odisseu. Odisseu. Ouvem a história dele, oferecem, no caso o rei da Feácia oferece sua filha, Nausicaa, para casa com ele. Ele também a rejeita e diz: não, eu tenho que voltar para minha casa. E aí que ele, de fato, embarca num belo navio construído por ele e volta para a sua amada Ítaca. Mas como ele era um homem astuto, ele sabia que ele não seria muito bem recebido depois de 20 anos. Ele sabia já desde aquela época que muitos outros pastores, muitos outros donos de terra cobiçavam o que ele havia conquistado. A prima de Helena, uma das mulheres mais belas do mundo. Ele sabia que encontraria muitos pretendentes à sua mulher ali. Penélope, como vocês também já sabem, também muito astuta. Como ela contravertia essa situação toda, ela dizia: muito bem, Odisseu talvez seja morto, muito bem, talvez eu case com vocês, esperem mais 1 ano, esperem mais 2. E eles ali, esgotando os haveres delas, comendo os bois de Ulisses, matando as ovelhas de Ulisses, o vinho, a oliva, acabou com os recursos deles. E Penélope, por fim, diz: muito bem, depois de terminar uma tessitura que eu tenho composto em meu quarto, um tapete, eu me casarei com aquele que dentre vocês mais merecer. A grande tática de Penélope é que ela tecia de dia e destecia à noite. Então aquilo que era para ter demorado alguns meses demorou anos. O que deu tempo de Ulisses chegar e, disfarçado de um qualquer, Atena dá um aspecto de quase mendigo para ele.
Ele se encontra com o seu porqueiro, aquele que cuidava dos seus porcos, homem muito simples. Encontra com o seu cachorro, que é o Velo, o nome dele era Argos, que significa veloz. Ele imediatamente reconhece o dono e cai morto. Se revela para o seu porqueiro e diz o que ele precisa fazer. O que ele precisa agora é contatar o seu filho, Telêmaco, que havia sido deixado para trás, com alguns meses. Agora teria seus 20 anos, seria mais ou menos uma barba, e deveria assumir essa empreitada de recolocar o pai dentro de casa e retomar o seu lugar ali dentro. Não é possível que um homem que fez tudo o que ele fez não poderia repousar com sua mulher e filho em seu pequeno e humilde reino. Muito bem. Telêmaco se ergue para a tarefa, se adentra entre os pretendentes, começa a ajudar o pai a armar toda a situação. E eles vêm, de só uma maneira. Os pretendentes são muitos e extremamente teimosos. Eles terão de ser tirados dali à força. Odisseu adentra as suas serras, e ali, durante um grande jantar que Penélope faz para entreter e continuar a sua enganação dos pretendentes, ele começa a pedir esmola, como um mendigo. Começam a chutá-lo, a xingá-lo, e ele resiste. Como um bom e humilde mendigo, bom servo, ele resiste. Começa então uma disputa para ver quem é o melhor boxeador entre eles. Ele diz que boxeia tão bem quanto qualquer um ali. Ninguém acredita. Ele prova. Ele abate o maior deles. Eles ficam impressionados. Mas como pode isso? Como pode isso? Penélope, vendo que aquilo se torna um conflito incontrolável, tem que fazer um anúncio e acaba dizendo que, muito bem, depois descobrem que ela de fato estava desfazendo aquilo que ela prometeu que faria para se casar. Um dos pretendentes descobre isso. Preciso começar a lutar, aliás. E aí ela diz, muito bem, agora que o tapete está desfeito, eu proponho outra coisa. Quem conseguir atirar uma flecha dentre as argolas desses machados que se encontram nessa parede, que são colocados alinhados, se tornará meu marido. Então ela pede para os seus servos colocarem os machados todos num tronco de madeira, alinhados de maneira tal que uma flecha pudesse passar por ele. Não tem alvo do outro lado. A flecha, no entanto, precisa passar ali no meio. E mais difícil ainda, você precisa conseguir estirar o arco de Odisseu, porque ele não está armado. Temos o arco, a corda desarmada e a aljava de flechas. Para armar aquele arco, você precisa prender a corda aqui em cima. Os pretendentes tentam não, ninguém consegue. Não consegue dobrar aquela madeira. O mendigo diz: posso tentar? Tenta, consegue, atira o arco pelas argolas, se revela como Odisseu, todos se revoltam e ele, Telêmaco, fecham todas as portas e matam um por um. Lança, espadas, facas, dentes, tudo que tem. Assim, Odisseu recupera a sua casa, os seus haveres, a sua mulher, que se provou fiel, não como a mulher de Agamenon, o rei dos troianos que havia roubado a concubina de Aquiles e causado todo aquele alvoroço, volta para casa e é assassinado pela própria mulher. Por quê? Porque ele assassinou a própria filha. A que se faz é que se paga. Menelau mesmo não teve uma volta muito grande, uma volta muito feliz. Aparentemente a relação dele e de Helena nunca foi a mesma, depois de 10 anos longe. Mas Odisseu finalmente volta, feliz, aceitando o seu fardo mortal, de ter podido viver uma vida com uma deusa, depois de ter derrotado um ciclo, depois de ter visto coisas além do mundo conhecido, depois de ter ouvido o canto das arpias e sobrevivido. Nenhum homem antes dele havia feito isso. Ele pediu para ser atado ao mastro
enquanto passava pela Ilha das Arpias. E por isso conseguiu passar. Ouviu o canto mais belo que existe. Se deitou com as mulheres mais belas. Volta para casa, aceita o seu fardo, depois de ter trazido a cidade mais poderosa do Oriente ao chão. E ali estamos, contemplando um casal que envelhece junto, contemplando seu filho, que crescerá e se tornará um grande rei para Ítaca. Aqui já estamos no fim da Odisseia, que termina com uma cena muito estranha de Odisseu tentando enganar seu pai, uma coisa assim. Mas alguns dizem que esse é um livro espúrio, que nem era parte da Odisseia. O meu fim da Odisseia é no livro anterior, quando Odisseu, ele, depois de ter matado os pretendentes, ele aparece para Penélope, e Penélope, astuta como era, diz: você pode ser um deus disfarçado. Ouço muitas histórias de deuses que se disfarçavam como homens, e as mulheres acabavam pagando o pato. No caso de Leda, pagando o cisne, mas enfim. Então, revela quem tu de fato és. E ele diz: eu te direi algo que só o teu marido saberia. Ela diz: o que é isso? Ele diz: a cama de tua alcova foi feita por Odisseu no dia tal, com a madeira tal, que é um carvalho, da árvore tal, onde uma vez ele caçou um javali e foi chifrado no calcanhar. Ela fica impressionada, é Odisseu. Eles se deitam e, pela felicidade do casal, que contavam muitas histórias um para o outro depois de tanto tempo que não se viam, Zeus alarga a noite para que eles possam, enfim, gozar a presença um do outro, depois de tanto tempo de espera. É assim que terminamos hoje, sem muita moral, mas vocês, de fato, conhecendo os dois ciclos principais da mitologia: a gênese do mundo e a destruição de Troia. A gênese do mundo termina com a queda do homem do seu estado de felicidade, a soltura do medo, da morte, da guerra, que nos leva à culminação da mitologia grega, que é esse campo de batalha, em que as emoções, as vontades, a inteligência, a estultícia humana são demonstradas de maneira quase hiperbólica. É difícil encontrar algo mais genial do que o que Odisseu fez ali. É difícil encontrar uma ira mais pungente do que a de Aquiles. É muito difícil. Os gregos, de fato, conseguiram ver muito longe, ou muito profundo dentro da natureza humana. E, para nossa sorte, isso foi escrito, reescrito, contado e recontado. Muito foi perdido, mas o pouco do que temos é extremamente valioso. Eu espero ter podido acender um pouco esse amor em vocês por aquilo que, para mim, é essencial para a vida intelectual, para a minha vida espiritual, artística, de professor, de homem privado, que eu espero que seja uma chama que cresça cada vez mais em vocês, inspirando não só a reflexão, mas também que vocês contem essas histórias, releiam essas histórias, principalmente em Homero, poeta dos poetas, o cego que via, e possam, fruindo disso, crescer cada dia nessa educação que, através de nós e de muitas outras pessoas capacitadas, vocês vêm buscando. Então, novamente, eu agradeço pela paciência. Eu sei que é tarde, na verdade eu não sei, porque eu não sei que horas são, mas eu agradeço muito e espero que voltem para amanhã, quinta e sexta-feira. Obrigado.